Olá, pastor Eduardo, tudo bem? Tudo jóia, estamos no ambiente da educação e redenção. Educação e redenção. Eu quero agradecê-lo publicamente por ter aceito o desafio de juntos apresentarmos aqui em 10 minutos a lição da Escola Sabatina que vamos estudar ao longo desta nova semana. Ok? Vamos orar, pastor Cláudio? Pedir a bênção de Deus. Senhor, muito obrigado porque temos avançado do Jardim do Éden para a família, Jesus como mestre dos mestres, lições do grande mestre, adoração e redenção, adoração e educação. E nesse momento vamos estudar sobre a igreja e a educação. Pedimos a tua bênção, oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, interessante que nesta semana o autor ele dedicou aqui o tema à igreja e à educação. O que você sentiu assim no estudo desta lição que trouxe assim a importância de relacionar esses dois temas, igreja e educação? Então, a gente imagina escola e educação, né? Sim. O que teria que ver igreja e educação com educação? O autor, numa das partes da lição, aqui nós vamos fazer um apanhado, ele pede para você lembrar entre o que você recorda da escola e da igreja. Você recorda da aritmética, da língua portuguesa, ou você se recorda do ambiente escolar? Então, a lição dessa semana, ela vai tratar da igreja trabalhando com a educação, mas nesse aspecto relacional, esse aspecto mais agradável, porque a igreja às vezes entra com a doutrina, com os princípios, com os valores, e a gente é tentado imaginar que o relacional não é tão importante assim. Então, até há uma perguntinha lá na parte do professor, eu já anotei aqui no início. O que mais chama a sua atenção quando você vai a uma igreja? O sermão? O junta panela? Ou o clima da igreja? Professor, que pergunta interessante. Você vai dizer assim, o sermão foi bom? O junta panela, a comida estava boa? Ou você vai dizer assim, as pessoas... Aquilo foi perceptível dentro da igreja, o clima de relacionamento. Exatamente. E esse aspecto eu percebi, é a linha que vai tratar todos os dias da lição. Desta semana. Muito bem, pastor. Eu percebi também, ao estudar aqui, a cada dia da semana, de que a igreja é um local especial para a educação. O ambiente escolar ele ensina, mas a igreja também traz isso. Tanto que o tema inicial aí que nós vimos é de que realmente dentro da própria igreja existe aí um momento de aprender. E como a igreja também ensina, a educação está intimamente relacionada. Só que a igreja, aquela igreja que está firmada na palavra de Deus, ela vai trabalhar com uma educação que seja uma educação cristã. Por isso o tema especial de relacionamento igreja e também exatamente. E cristãos amorosos. Parece até algo que você automaticamente você diz assim, mas eu sou um cristão amoroso? Não necessariamente. Eu posso... Até alguém diz assim, Deus não precisa de advogados, Deus precisa de testemunhas. Eu posso advogar muito bem a minha igreja. Sim. Eu posso advogar os princípios da minha igreja, a parte racional. Mas novamente a lição vai trabalhar com o relacional. Por isso que a gente tem a questão dos dons. A gente tem os dons de instrução. A gente tem os dons, por exemplo, profecia, sabedoria, conhecimento e ensino. Mas você tem os dons relacionais, que são ajudar um ao outro, servir, mostrar misericórdia, encorajar aos outros. Dentro da lista dos dons eu tenho os dons de ensino e os dons de atendimento. Olha que interessante. Eu acredito, pastor, que seja por isso que a lição fez uma ênfase que todos nós deveríamos ser luzes. Exatamente. Porque o adventista do sétimo dia, ele precisa ser luz dentro do tema igreja e educação. Será que existe alguma importância em ser luz? Porque quando eu sou luz, eu acabo refletindo, eu ilumino o caminho de pessoas,
Eu não estou só me preocupando em ser o diferencial, mas em ser aquele que vou ajudar aqueles que precisam, aqueles que estão em necessidade. Por isso, mais uma vez, a questão relacional é de suma importância. A bondade de Deus. Sim. Sendo luz como? Até eu anotei uma frase, Sim, pastor, que diz assim: eu posso ter a mensagem certa, mas com o espírito errado. Quando eu tenho a mensagem certa com o espírito errado, eu estou ajudando o reino de Satanás, não o reino de Deus. Eu vou repetir: mensagem certa com o espírito errado, eu ajudo o reino de Satanás, não o reino de Deus. Pastor, a lição também abordou aqui o viver um estilo de vida como discípulo, ou seja, aquele indivíduo que sempre vai estar aprendendo para que possa ensinar os outros. Você teria alguma coisa assim especial para nos dizer? Muito interessante. Eu não sei se você sabia, professor. Pois não? A palavra cristão, ela aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. Puxa vida. Quando em Antioquia eles são chamados de cristãos. Quando Agripa diz: por pouco não me persuades a ser um cristão. E quando Pedro diz: se você sofrer como um cristão, tenha isso como algo digno. Okay. Apenas essas 3 vezes. Sabe quantas vezes aparece a palavra discípulo, professor? Quantas vezes? 256 vezes. Nossa. Eu dividi 256 por 3, vai dar 85 vezes a mais. Então, como os cristãos eram chamados antes de serem chamados de cristãos lá em Antioquia? Discípulos. Então, como é que a gente resume um discípulo? Discípulo é aquele que não apenas crê e que segue, não é que segue aquilo que foi ensinado, mas aquele que tem as habilidades do seu mestre. Puxa, por exemplo, Platão é discípulo de Sócrates. Exatamente. Então, Platão, discípulo. O discípulo mais expoente de Sócrates, Platão. Quem são os discípulos de Cristo? Você e eu. Né? Por isso está tratando bem essa questão de viver como discípulo. O imperativo é isso de viver como discípulo. Viver como Cristo. Pastor, procurando a verdade. É importante que o discípulo ele aprenda a procurar a verdade. E aí a gente encontra um texto maravilhoso da palavra de Deus: conhecereis a verdade vos libertará. Dentro deste aspecto de que Deus ele também nos concede o privilégio de nos educarmos, ou seja, imitando as características do mestre como discípulo, numa verdadeira educação. Quando eu digo procurar a verdade, o que eu estou querendo dizer de fato? O que significa isso? A verdade na verdadeira fonte, né? E esta verdade está na palavra de Deus. Então, as principais perguntas que está aqui na parte de quarta-feira, né, professor? Sim, exato. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Como eu devo viver? O que acontece quando eu morro? Por que existe o mal e o sofrimento? Essas perguntas estão onde? Na palavra de Deus. E a certeza, os textos que a gente tem aqui, não vamos mencionar. Sim. Temos aí mais de 6 textos que incentivam essa busca da verdade na palavra de Deus. Pastor, a Bíblia Sagrada ela é uma fonte de riqueza, de conhecimento de verdade, e ela nos indica exatamente de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Exatamente. E quando o verdadeiro crente busca a verdade na palavra de Deus, ele tem as suas respostas. Aqui é algo bastante interessante para todos nós. Agora, pastor, caminhando aqui mais do meio para o final, uma coisa bastante interessante para nós que somos adventistas é partilhar aquilo que nós temos. Porque interessante, pastor, que eu fiz pedagogia e eu aprendia muito mais quando eu ensinava do que eu só pegando as informações e guardando para mim aqui, né? Na parte de quinta-feira, a gente vê aqui uma lição bastante interessante para nós, porque nós não vamos só absorver, nós precisamos partilhar isso, porque se a gente guarda, tudo o que a gente recebe só guarda, a gente fica, como diz uma linguagem comum assim, você só vive para si, e Deus não nos fez para sermos só para nós, nos fez para partilhar aquilo que nós aprendemos com os outros. Exatamente. É isso, pastor. Por isso que aqui na parte de quinta-feira, sugere que este viver em comunidade
olha que interessante, quando você vive em comunidade, você vê uma pessoa orando diferente da maneira como você ora, você vê alguém cantando da maneira diferente da qual você canta, você vê alguém contando a sua história diferente daquela que você já conhece, que é a sua. Então esse viver em comunidade, ele é mais importante ou tão importante como a vida devocional, a escola sabatina ou o sermão que eu escuto na igreja. Esses 3 aspectos são importantes, mas esse viver em comunidade é esse momento que a gente se abre, a gente se doa. Então você tem ali uma integração com amigos, com membros da igreja, e você pode nesse momento falar da bondade de Deus, das suas lutas e das suas dores. Então veja que a igreja, que é o título da lição, igreja e educação, elas estão vinculadas em todos esses aspectos que nós já mencionamos, mas agora também esse viver em comunidade, que não é apenas ir ao culto, escutar um sermão, ou assistir uma lição de escola sabatina, ou ter uma vida devocional, pessoal, mas você viver em comunidade. E a igreja cria esses momentos, né? Sim, sim. Pastor, e finalizando aqui o tema que estudamos ao longo dessa semana, eu fiquei impressionado com o texto de sexta-feira, desejado de todas as nações. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele quebrou todos os paradigmas possíveis. Ou seja, as pessoas imaginavam que Jesus viria de uma forma, ele apareceu de outra. Eles esperavam que Jesus fizesse determinadas coisas e ele acabou agindo de outras formas. Ele simplesmente desequilibrou a ideia daquele tempo, todas as ideias daquele momento, colocando à disposição deles as grandes verdades do reino de Deus. Por isso que ele impactou muita gente. Aqui nós encontramos uma justificativa, porque o apóstolo Paulo diz que o evangelho ele é loucura para os seres humanos. Por que loucura? Porque tudo aquilo que Deus faz é contrário àquilo que a natureza humana espera, né? Você espera que quando alguém dê um soco em você, você espera que a pessoa retribua. Não, ele tem que devolver. Mas Jesus ensinou que era diferente. Por isso que o texto começa: ele desapontou a esperança da grandeza mundana. Ou seja, Jesus ensinou, ele disse: bem-aventurados que choram, bem-aventurados pacificadores. Quando alguém ofender você de um jeito, você lhe devolva de uma outra forma, mas mostrando o verdadeiro evangelho para a pessoa. Se alguém lhe pede uma coisa, ande 2, e assim por diante. Formas incríveis de viver aquilo que Jesus deixou para todos nós. Pastor, quais são suas palavras finais aqui? Nesse aspecto, a igreja ela é um local de educação, né? O autor da lição, lá na parte do professor, ele coloca que normalmente a gente diz que a igreja é comparada a um hospital, né? Hospital, um local de cura. Mas a igreja pode ser comparada, além de ser comparada a um hospital, a uma universidade. Então é um local de aprendizado, um local de crescimento, de desenvolvimento. Acima de tudo, porque usamos ali a palavra de Deus, né? Exatamente. Usamos a palavra de Deus. Muito bem, pastor, eu quero agradecer mais uma vez, a sua vontade de estar conosco. Muito boa lição, né, professor? Nesse momento, olha, nós vamos retirar coisas incríveis aqui, que vão nos ajudar aí para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Eu quero encerrar aqui com um momento de oração. Vamos fechar mais uma vez os nossos olhos e orar. Querido Pai, obrigado porque o Senhor instruiu homens e mulheres para escrever textos tão especiais que nos emocionam a estudarmos sobre a Tua Palavra. Que nesta semana que vamos adentrar, que tenhamos sabedoria, tenhamos também humildade de coração para aprender aquilo que o Senhor deseja que todos nós aprendamos. Esteja conosco, é o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais, pessoal. Um abraço. Ok.